Hoje eu vou contar pra vocês como é que eu fui de ateu pra católico. Galera, eu cresci em uma família cristã, todo mundo era católico, mas quando chegou em um ponto, a maioria da minha família se tornou evangélico, então poucos ficaram católicos. Eu cresci dentro da igreja católica, mas quando eu ainda era muito nova, tipo eu tinha 9, 10 anos, a maioria se tornou evangélica, daí eu fui da católica pra evangélica, eu ia só seguindo o povo ia me carregando pras igrejas. Eu não sabia muito bem o que era Deus, eu sabia que ele era dono do mundo, era só o que eu sabia. Um momento da minha vida que eu fiquei muito doente, eu tinha 12 anos e eu peguei febre reumática, que era uma doença bem porreta. Naquela época um monte de criança pegou essa doença, inclusive algumas morreram. Na época ninguém sabia o que era. Eu passei por uma bateria de exames, mas o pior, galera, é que eu tomava bezetacil a cada 15 dias. Sentia muitas dores, o meu pé inchava, eu não conseguia andar, eu não conseguia deitar, o meu corpo todo inchava, eu não conseguia comer, eu sentia muita dor mesmo. E eu acordei e eu tava com muita dor, não conseguia falar, eu não tava enxergando nada, tava tudo embaçado. Mas quando eu consegui enxergar, eu vi que a minha família toda tava ao redor da minha cama. Eu com 10, 11 anos pensando, meu Deus, eu vou morrer? Daí a minha mãe tava chorando muito. E quando eu vi ela chorando muito, eu fiquei com raiva de Deus. Daí eu falei que eu xinguei ele, sabe? Muito. Porque eu não estava com raiva porque eu tava morrendo, eu tava com raiva porque ele tava fazendo a minha mãe chorar com a minha morte, entende? Eu falei que ele não existia e não sei o que ele era injusto porque eu era só uma criança e não sei o que. Aquele dia eu decidi que eu não acreditava mais nele. Eu não virei ateu naquele dia. Isso o tempo passou. 1, 2 anos, eu tomando bezetacil, eu fazendo os tratamentos e todo mundo orando e eu não acreditava nas orações de ninguém, eu queria saber era dos médicos. Inclusive, teve uma das médicas que eu fui que ela falou que eu ia ficar paraplégica quando eu fizesse 16, que não tinha o que fazer e que eu tinha que me acostumar com essa ideia. Claro que eu fiquei muito mal psicologicamente também. E, gente, eu fiquei muito mal mesmo. Só que depois de uma bateria de exames, isso eu já tava com uns quase 14 anos, eu tive um sonho. Lembrando que como eu tava doente, na minha cabeça eu ia morrer, ia ficar paraplégica, eu tava dando muito trabalho pra minha família, sabe? Eu fugia, eu ia de moto com os meninos pra outros lugares, outras cidades. Gente, eu aprontava muito, deixava minha mãe e minha família muito preocupadas, discutia com a minha mãe. Tive um sonho que eu tava... Aqui na minha cidade tem um cemitério, sabe? E eu sonhei que eu tava na frente desse cemitério, que tipo tem uma colina e lá embaixo é o cemitério. Eu tava no topo dessa colina deitada e a noite tava muito estrelada. Eu ouvia uma voz falando assim pra mim, olha, você tem que ter mais paciência. Você tem que ter paciência porque tudo que eu faço tem um propósito. Foi o que eu ouvi. Eu ouvi essa frase e eu também ouvi ele falando assim, ó, respeite a sua mãe. Gente, eu juro, eu não posso jurar por Deus, né? Eu jurava por Deus e me falaram que não pode. Não posso mais. Cima, o que eu prestei atenção era que vinha de cima. Quando eu acordei, eu falei pra toda a minha família, mas só quem acreditou foi o lado evangélico da minha família, que acreditou que eu tinha sonhado com Deus. Eles me levaram na igreja, eu dei o depoimento, que fala, testemunho pro pastor. Foi tudo muito bonito, não tenho nada contra a igreja evangélica da minha família. Acredita que depois disso, gente, eu voltei no médico pra fazer uma nova bateria de exames